Êxodo capítulo 33. Êxodo capítulo de número 33. Êxodo capítulo de número 33, verso 1. Pode sentar, nós vamos ler todo o texto, esses são 23 versos, depois nós vamos orar. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: eu darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra que manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara a Moisés, que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que só por um momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda ao lado de fora do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar Deus ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava de pé à entrada de suas tendas, observando até que entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo viu a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração de pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Verso 12. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem guiarás comigo? Disseste: eu conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é teu povo. Verso 14. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu, teu povo, podemos contar com teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim, o teu povo, de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo.
Prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu colocarei uma fenda da rocha e o cobrirei com minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão, você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Eu queria que nós lêssemos aqui o verso 18 e todos nós lêssemos o verso de número 18, todo mundo junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. Feche seus olhos. Senhor, nós te louvamos nessa noite e nós clamamos, cantamos para que o Senhor venha abrir os céus, meu Pai, sobre nós neste lugar. Pai, se enquanto no louvor nós adoramos a Ti, se no louvor nós falamos ao Senhor, é na palavra que o Senhor fala a nós. Então, se Deus fala, que os Teus servos ouvem nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, que cada coração, cada mente esteja preparado e cativo ao Senhor para receber aquilo que o Senhor tem preparado nessa noite. E assim, ó Deus, como um dia o Teu servo, o apóstolo Paulo, que no abrir da minha boca, Senhor, seja me dada palavra para fazer notório o ministério do Evangelho. Fale conosco, Senhor Deus, ministra a Tua palavra em nosso coração. E pedimos, ó Senhor Deus, nos mostre a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós começamos aí no primeiro domingo de agosto, falando sobre o tema para a glória de quem? Eu falei um pouco sobre a vida de Nabucodonosor, de quando ele infelizmente havia corrompido seu coração, desejado a glória que era indevida, e ele então vai padecer, vai pagar um preço muito caro. Ele vai acabar se tornando como um bicho, vai pastar, vai virar como um animal, até que passaram 7 anos, e Nabucodonosor então reconheceu que Deus era o Senhor e que todas as coisas dependiam de Deus. E aí, domingo passado, o pastor Jackson pregou sobre Icabode, ou Icabô em outras versões, que diz: foi-se a glória de Deus, falando sobre o que aconteceu com Israel, quando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi roubada de Israel. E hoje nós vamos olhar agora mais, não necessariamente pensando na vida de homem, na vida de alguém que tentou tomar a glória de Deus, mas muito pelo contrário. Nós vamos nessa noite falar sobre alguém que um dia desejou ardentemente receber a glória de Deus, a presença genuína do Senhor. E em todos os textos da Bíblia, poucos homens tiveram grandes acessos a Deus, como foi a vida de Moisés. Você conhece a história de Moisés, de cor e salteado? Moisés nasce no tempo onde o Egito está fazendo um censo. Todo menino macho, todo filho macho de Israel deveria ser morto. E Moisés, quando nasce, a sua mãe Joquebede, com medo de que matasse o menino Moisés, ela então faz um cestinho, passa ali betume, que é aquele material que passa nos barcos de madeira, e ela então encava aquele cestinho, coloca Moisés e solta ele rio abaixo. Daí o nome daquelas peças que coloca criança, chamado Moisés, etc. E por acaso disse que quando Moisés está descendo o rio abaixo, lá embaixo diz que estava tomando banho a filha de Faraó. A filha de Faraó, vendo o menino bebê descendo, então ela olha para aquele menino e ela entende que aquele menino deveria ser filho dos hebreus. Então essa filha do Faraó pega este menino, leva para o palácio, certamente deve ter pedido ao seu pai, e dizendo: olha, deixa eu criar este menino aqui junto ao palácio, etc. Talvez o pai deva ter falado: minha filha, você não tem experiência, você não pode dar de mamar, você não sabe como é cuidar de uma criança. E aí então essa mulher, ela fala: não, vou arrumar uma babá. E quem é que a babá que Deus se prepara para cuidar de Moisés? A própria mãe dele. A filha de Faraó procura uma mulher para trabalhar, sem saber que aquela mulher era a própria mãe de Moisés. Então, desde o início do nascimento de Moisés,
nós estamos vendo o cuidado de Deus para com a vida dele. E percebemos, irmãos, que as coisas de Deus não fogem do controle dele de maneira alguma. Naquele momento, talvez a mãe de Moisés poderia ter pensado: vou perder meu filho, minha história está acabada, o sonho que eu tive de ter este menino está perdido. E Deus então age no meio da história, em favor da história, para que aquele moço, aquele menino, fosse cuidado dentro do palácio, agora pela mãe. Diz que então Moisés cresce, agora ele tem 40 anos dentro do palácio do Egito. No Egito, irmãos, ele vai crescer tendo um conhecimento diferente dos seus irmãos hebreus. Lá no Egito ele vai aprender uma outra língua, vai aprender sobre astronomia, sobre física, vai aprender sobre agricultura, vai aprender sobre uma série de coisas que era ignorante ao povo de Israel. Moisés então, para a sua época, era como se nós disséssemos que Moisés era um homem culto ao seu tempo. Deus dá a Moisés este período de preparação, este período teórico de conhecimento, para que lá na frente Moisés soubesse por que é que ele estava passando por isso. E diz que um certo dia Moisés sai para andar no meio dos escravos hebreus, e diz que ele vê um egípcio que estava judiando, tratando mal, humilhando um servo hebreu. Então ele diz que o homem mais manso da terra pegou uma faca e matou um soldado egípcio. E neste momento um dos hebreus viram, e eles então tiveram que fugir. Moisés então foge para o deserto, e 40 anos depois começa uma nova história na vida de Moisés. Quando Moisés está fugindo no deserto errante, ele para num lugar, em Êxodo capítulo de número 3, no Monte Sinai, e de repente ele tem uma visão, diz que havia um arbusto que pegava fogo, e esse arbusto não se queimava. Moisés então fica preocupado, intrigado com aquilo. Será que eu estou tendo uma visão? Que é isso que eu vejo? E diz que aquela sarça queimava, mas não se consumia. E quando Moisés está ali vendo, deslumbrado daquela visão, ele ouve uma voz e diz: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Tira as sandálias dos teus pés, porque onde você está é terra santa. Moisés então tira as sandálias, e Deus começa a se revelar ao seu servo. E Deus então diz: eu desci para salvar o meu povo, e eu escolhi você, Moisés, para que vá e você liberte ao povo de Israel. Moisés um tanto confuso, Moisés um tanto preocupado com essa expressão, e a pergunta que Moisés faz: mas está bom, Senhor, quando eu voltar lá para o Egito, as pessoas vão querer saber quem é o Senhor. O que é que eu vou dizer quem é o Senhor? E aí então Deus diz para Moisés no capítulo 3: Moisés, diga que o eu sou me enviou. Não resolveu coisa nenhuma, talvez deixou Moisés mais confuso. Moisés agora volta para o Egito, e aí você imagina, pelo menos 1 milhão de pessoas. Moisés reúne os anciãos, chama o pessoal, vamos reunir aqui, que eu tenho uma coisa para falar para vocês. Olha, eu estava lá no monte, e eu tive uma visão, havia um arbusto que não se queimava, lá nesse arbusto saiu uma voz, e a voz dizia que era para eu vir tirar vocês daqui. O que você acha que o povo de Israel deve ter pensado na hora? Você tirar nós daqui? Peraí, mas quem que é esse Deus que falou com você? Então, ele não disse o nome dele, ele só disse que ele é o eu sou. O pessoal, irmãos, não acreditou. Ninguém acredita, porque Moisés, ele vivia dentro do palácio, ele não vivia a realidade do povo de Israel. E nesse intervalo ele vai passar 40 anos também no deserto. Ele conhece Jetro, do qual ele toma uma filha em casa, e Moisés agora tem duas preparações: uma preparação no palácio teórica e uma preparação no deserto, uma preparação prática. E ele volta, mas para que o povo cresça, para que o povo entendesse que realmente Deus estava levantando Moisés para tirar ele, Moisés precisou ser usado por Deus e fazer alguns sinais. Moisés primeiro se apresenta diante de Faraó, e aí começam os sinais que você já conhece.
Moisés pega o cajado, joga no chão, o cajado torna uma serpente. Moisés pega de novo o cajado volta a ser cajado, deixa de ser serpente. E aí o faraó olha para Moisés e fala: não, se é isso aí, a gente sabe também. Ele chama os magos e diz que os magos de faraó também fizeram uma cobra. Mas diz que a serpente que Moisés faz vai lá e engole a serpente dos magos. E começa uma série de evidências, de sinais, para que não só Faraó, mas para que o povo cresça em que Deus estava enviando Moisés. E aí nós vamos ter as 10 pragas, você já conhece. E neste momento o povo está convencido que realmente Deus está enviando o seu servo Moisés para tirar o povo do Egito. Da saída do povo do Egito até o Monte Sinai, nós vamos ter um bom tempo, uma boa temporada. E lá no Monte Sinai, enquanto Moisés está 40 dias na presença de Deus, orando, buscando, lá embaixo no pé do monte está acontecendo um dos piores episódios de idolatria na Bíblia, onde o povo de Israel, pressionando Arão, pediu que tirasse todas as joias do povo de Israel, então criasse o bezerro de ouro. Diz que eles vão fundir aqueles objetos de ouro, vão fazer o bezerro, e eles vão dar glória e louvor a uma imagem de escultura, ao bezerro de ouro. Quando eles fazem este bezerro de ouro, Moisés está lá no monte na presença de Deus, e de repente Deus diz para Moisés: Moisés, desce, porque este povo que você tirou do Egito se corrompeu. Esse povo que você tirou do Egito está dizendo para uma imagem de escultura que ela que é o Deus deles e não sou eu, Moisés. Então Moisés desce com as tábuas da lei na mão. Quando ele chega no pé do monte, está tendo um tipo de ritual pagão. Moisés está enfurecido, ele pega as tábuas da lei e quebra no chão. E Deus então, é claro, vai executar a sua justiça. A situação ficou tão complicada que Moisés derrete o bezerro de ouro, pega o pó do bezerro de ouro, mistura em água, e todos aqueles que participaram do ritual idólatra vão ter que beber daquele ouro, e no final foram mortos. E aí nós chegamos no capítulo 33. No capítulo 33, Deus está falando para o povo de Israel sair do Monte Sinai. Deus está falando para o povo de Israel sair de onde eles estavam. Só que agora Deus está dizendo para Moisés e para o povo o seguinte, no verso 4: eu não vou com vocês. Na hora que o povo de Israel escuta que Deus não vai com eles, o povo começa a gritar, o povo começa a clamar, o povo entra em desespero, porque eles sabem que se Deus não fosse com eles, alguma coisa de errado, alguma coisa não daria certo na vida do povo de Israel. E agora Moisés então entra mais uma vez para interceder pelo povo de Israel. E dentro do capítulo 33 nós temos este episódio, talvez um dos mais próximos de que alguém teve da presença e da glória de Deus. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos nessa noite, sobre efeitos da presença de Deus na vida de Moisés. Efeitos da presença de Deus na vida de Moisés. O primeiro efeito que nós percebemos na vida de Moisés é que a intensidade da vida espiritual de Moisés demonstra o seu interesse pela presença de Deus. Vou repetir: a intensidade da vida espiritual de Moisés demonstra seu interesse pela presença de Deus. No verso 7 diz o seguinte: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava a tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. O que a gente começa a perceber, irmãos, aqui é que Moisés tinha uma vida regular de oração e adoração a Deus, de tal forma que Moisés prepara um lugar. Moisés faz um lugar retirado fora do arraial, que nós vamos chamar aí a tenda do encontro, ou como diz na NTLH, na tenda da presença de Deus. Moisés faz um lugar fora do acampamento, fora da agitação, fora do barulho,
para única e exclusivamente Moisés buscar a presença de Deus. Moisés dedica um lugar, Moisés santifica, consagra este lugar para buscar a presença de Deus. E diz o texto que quando Moisés entra nesta tenda, diz que a nuvem de Deus desce na porta da tenda. E quando a nuvem de Deus desce na porta da tenda, ali estava indicando que Deus estava presente naquele lugar. O povo de Israel sabia, tinha claro que Deus estava ali, de tal forma que eles ficavam em pé na porta da sua própria tenda e eles começavam a adorar a Deus. Diz que o Senhor falava face a face com Moisés, assim como quem fala com seu amigo. E aí a gente percebe que a intensidade, a regularidade da vida espiritual de Moisés leva ele a se tornar um homem íntimo de Deus. Ninguém se torna amigo, ninguém desenvolve um relacionamento, ninguém se torna íntimo se não houver regularidade de ações, se não houver intencionalidade de busca. Como é que Moisés se torna amigo de Deus? Como é que Moisés escuta falar que Deus falava com ele face a face, como quem fala com seu amigo? Ninguém se torna íntimo, ninguém se torna amigo do dia para a noite. Não tem como você se tornar íntimo de Deus se você não tem uma regularidade de uma vida com Deus, com Ele. Moisés desenvolve uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de intimidade com Deus, e dessa forma diz que Deus falava com ele face a face, tal qual alguém fala com o seu amigo. Ou qualquer pessoa que você conversa a primeira vez, você se torna amigo. Primeira pessoa que você encontrou em algum lugar, no ônibus, no avião, não sei, e de repente você já se torna íntimo dessa pessoa? De jeito nenhum. Para que nasça uma intimidade, leva anos, leva tempo, leva regularidade, leva intencionalidade. E a gente percebe isso em Moisés. Nós percebemos que Moisés ele tinha intensidade na sua vida espiritual. Moisés tinha regularidade, a vida de Moisés era intensa na presença do Senhor. E é por isso que ele demonstra o seu interesse pelas coisas de Deus. A intensidade da vida espiritual de Moisés demonstrava o seu interesse pela presença de Deus. E aí a gente pergunta: qual é a nossa intensidade para com Deus e o seu reino? Qual é a sua intimidade? Qual é o seu grau de relacionamento? A intensidade da sua vida espiritual demonstra muito e fala muito sobre quem você é. A sua intensidade, a intensidade da sua vida espiritual fala muito sobre quem você é. Demonstra muito sobre o seu interesse pela presença de Deus. A maioria de nós, irmãos, vive como Jó viveu. Quando Jó um dia disse: antes eu te conhecia de ouvir falar. Talvez a maioria de nós nessa noite só conhecemos a Deus de ouvir falar. Talvez a maioria de nós só sabe de coisas a respeito de Deus, de que alguém disse para você. Talvez a maioria de nós só tem experiências para contar da vida de que alguém viveu, mas talvez nós não temos essa experiência, talvez nós não temos milagres, talvez nós não temos intimidade, porque nós não temos intencionalidade, e nós nos tornamos, meus irmãos, muitas vezes superficiais. Muitas vezes nós levamos uma vida cristã superficial, do qual você entra e sai e parece que a sua vida continua da mesma forma. O povo de Israel era este povo que vivia na superficialidade, mas Moisés era esse homem que ele tinha intencionalidade na busca pela presença de Deus. Infelizmente, irmãos, há muito tempo, Deus e o seu reino deixou de ser prioridade para a maioria de nós que estamos aqui nessa noite. Infelizmente, Deus e seu reino deixou de ser prioridade para a maioria de nós que estamos aqui nessa noite.
Os efeitos da presença de Deus na vida de Moisés, irmãos, foram tão impactantes que ele se torna íntimo de Deus. Deus agora fala com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Como está a intensidade da sua vida? Eu sei que trabalhar, todos nós aqui trabalhamos muito. Eu sei que você é intenso no trabalho. Eu sei que talvez você é intenso na sua família. Eu sei que talvez você é intenso nos seus estudos. E será que nós somos intensos para aquilo que é de Deus? Ou será que aquilo que é de Deus está em segundo plano na nossa vida? A intensidade da nossa vida espiritual demonstra muito de que nós somos e de qual é o sentimento que nós temos por Deus e pelo seu reino. Segundo, efeitos da presença de Deus na vida de Moisés. Moisés sabe que agradar a Deus é o único meio para conhecer os seus propósitos. Moisés sabe que agradar a Deus é o único meio para conhecer os seus propósitos. Verso 12 e 13 diz assim, acompanhe comigo. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem vierá comigo? Disseste: Eu conheço pelo nome, de você tenho me agradado. Verso 13: Se me vês com agrado, Moisés disse, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que esta nação é o teu povo. Moisés agora relembra o que o próprio Deus disse para ele. Deus disse a Moisés: Eu tenho me agradado da sua vida, eu tenho me agradado de você. Na NTLH vai dizer: Eu sei que você está contente comigo. Na nova versão Almeida atualizada vai dizer: Você alcançou favor diante de mim. E também na corrigida vai dizer: Também achaste graça aos meus olhos. Então Moisés pergunta: Já que o Senhor gostou de mim, já que o Senhor se agradou de mim, já que o Senhor achou graça aos meus olhos, então, Senhor, eu te peço, eu te rogo que o Senhor me revele os teus propósitos. Eu preciso saber o que é que o Senhor quer de mim. Não preciso saber qual é o caminho, qual a direção que o Senhor tem para a minha vida. Então Moisés nos induz a pensar que Deus só vai revelar a sua vontade àqueles que se agradam e agradam de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na corrigida vai dizer assim: rogo-te que me faça saber o teu caminho. E na NA vai dizer: peço que me faça saber neste momento o teu caminho. Na NTLH vai dizer o seguinte: fala-me dos teus planos, para que eu possa te servir e continuar a te agradar. Aí, meu querido, se você está perdido, se você está sem direção na vida, saiba que somente aqueles que agradam a Deus é que receberão um direcionamento de vida. Há muita gente perdida nessa vida, há muita gente sem direção, há muita gente indo para a esquerda e para a direita, há muita gente indo para qualquer caminho, porque está perdido, não encontra direção, não encontra norte, não encontra sentido. Sabe por quê? Porque Deus só se revela àqueles que se agradam dele. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés tem isso claro. Moisés sabe que se Deus se agradar dele, Deus vai revelar a vontade dele na vida de Moisés. Moisés sabe, somente agradando a Deus ele o conhecerá. Não tem como, irmãos, nós sabermos os propósitos de Deus se não agradarmos a Ele. Salmo 37, verso de número 5 diz: agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Quando nós não agradamos a Deus, é como se as portas, é como se as direções, elas fossem fechadas. E desta forma você começa a caminhar sozinho. Você começa a caminhar com as suas próprias pernas. Você começa a caminhar com a sua própria direção. E tudo isso vai te levar ao fracasso. Agrada-te de nós, Senhor. Agrada-te de mim, agrada-te do meu irmão, para que a gente venha conhecer a tua vontade. E Deus então Ele vai se revelar, Deus se manifestará,
Deus falará dos seus propósitos, os seus caminhos para aqueles que agradam a Ele e aqueles que agradam dele. Se sua vida não agrada ao Senhor, meu querido, tenha certeza que muitas vezes você vai ficar perdido. Tenha certeza que você vai ficar sem direção, indo por um lado para outro. E Moisés tem isso claro: Senhor, o Senhor disse que se agrada de mim. Se isso é verdade, Senhor, se é verdade que o Senhor disse que se agradou de mim, então me revela os teus caminhos, revela-me o teu propósito. Eu preciso andar nos teus caminhos, eu preciso andar nos teus propósitos, eu preciso andar na tua direção, porque a minha própria direção vai me levar ao buraco, à perdição, à tragédia e desgraça. Então não ande sozinho, não ande com as suas próprias pernas, mas nessa noite agrada-te do Senhor e Deus direcionará a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Quer direcionamento? Quer o norte? Agrada-te do Senhor. É simples, irmão. Se você quer direcionamento para a sua vida, se você entrou nessa noite aqui pensando em tomar decisões, se você entrou nessa noite aqui pensando em pedir caminhos, em pedir alvos, em pedir estratégias, em pedir direcionamentos, saiba que você só receberá essas coisas se você agradar ao Senhor e Ele se agradar de ti. É como se Deus olhasse para você e falar: Pai, olha, eu tenho alegria na vida dessa pessoa. Quando Jesus vai batizar com João Batista, do céu vem uma voz que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho alegria, em quem eu tenho prazer, em quem eu tenho orgulho, em quem eu tenho felicidade. É essa sensação que o Senhor deseja ter quando entra a expressão agradar-se de nós. Que o Senhor olhe para mim, para você, e Ele ache em nós graça, que nós achemos favor aos olhos de Deus, de tal forma que Deus olhe para mim e para você e fale: este é meu filho amado, eu me alegro com ele, eu sou feliz com ele, eu sou grato por ele, a vida dele me agrada, por isso eu darei os direcionamentos corretos que ele precisa para a sua história, para a sua caminhada, para a sua existência. Os efeitos da presença de Deus na vida de Moisés foram de tal forma que ele sabe que somente agradando a Deus é que ele descobrirá, irmãos, os seus caminhos. Efeitos da presença de Deus na vida de Moisés. Terceiro, Moisés se torna inteiramente dependente de Deus. Moisés se torna inteiramente dependente de Deus. Olha comigo aí no verso 14 ao verso 17, diz assim: respondeu-lhe o Senhor: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos... Vamos lá? Se não fores conosco, não nos... ou faça-nos sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e o teu povo de todos os demais povos da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então Deus se agrada de Moisés, revela que Moisés encontrou o favor dele, e os efeitos então da presença de Deus na vida de Moisés se tornam tão impactantes que Moisés agora não age, Moisés não toma atitude, Moisés não dá nenhum pé fora do lugar se não tiver certeza que Deus estará com ele. Moisés não sai do lugar, não arreda o pé, não toma decisões se Deus não estiver com ele. Moisés diz: se o Senhor não estiver conosco, não nos faça sair daqui. Moisés nos ensina então, irmãos, que a presença de Deus nos faz dependentes dele. Quanto mais próximo formos de Deus, mais dependentes seremos dele. Quanto mais próximos você for de Deus,
mais dependente você será. Mas quanto mais longe você estiver da presença de Deus, mais autônomo você vai desejar ser. Quanto mais longe nós estivermos da presença de Deus, mais autônomos nós desejaremos ser. Desejaremos viver sem Ele. Desejaremos viver como se Ele não existisse. Quanto mais longe da presença de Deus, mais desejaremos ser senhores de nós mesmos. Quanto mais longe da presença de Deus, mais desejaremos ser senhores de nós mesmos. Então tome cuidado, porque o distanciamento da presença de Deus é um engano. O distanciamento da presença de Deus é uma mentira, é uma armadilha do diabo. É a forma do diabo dizer ao meu coração que nós somos livres, que não precisamos de Deus. Foi essa estratégia que o diabo usou com Adão e Eva lá no paraíso. Deus fala para Adão e Eva ficarem longe da árvore do conhecimento do bem e do mal e ficarem próximos ao Senhor. Mas Adão e Eva se distanciam, cedem à tentação do diabo, na tentativa de se tornarem senhores da própria vida. Qual é que foi a proposta do diabo para Adão e Eva? Deus sabe que o dia que vocês comerem, vocês serão como eles. A tentação, a proposta de ser senhor de si mesmo, a proposta de se tornar Deus, é que levou Adão e Eva à queda, meu querido. Quanto mais longe você estiver da presença do Senhor, mais autônomo você vai desejar ser na sua vida. Mais longe da presença de Deus, você vai desejar viver por si mesmo. Você vai desejar decidir a sua própria vida. Você vai desejar ser senhor de si. Lembre-se, você até pode se tornar senhor da sua vida, mas você caminhará sozinho. Deus não estará contigo. A presença de Deus é que garantirá a proximidade dele na sua vida, e a presença de Deus que garantirá que você se tornará diante de Deus total, dependente dele. Louvado seja o nome do Senhor. Não é assim quando as pessoas se desviam? Quando a pessoa sai da presença do Senhor, a primeira coisa que ela faz, ela volta para os vícios, ela volta a beber, volta a fumar, vai se prostituir, vai fazer tudo aquilo que não presta, porque agora ela se torna senhor de si mesma. Agora ninguém mais manda nela, mas agora ela está sozinha, agora ela está sendo guiada com as suas próprias pernas. E Moisés sabe que se a presença de Deus não for com ele não poderá ir a lugar algum. Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair daqui. Vamos plantar os pés aqui neste monte e nós não sairemos daqui. Os efeitos da presença de Deus na vida de Moisés se tornam tão fortes e impactantes que Moisés não age se não tiver certeza de que Deus está com ele. A nossa conversão, nós éramos assim. Quando nós estávamos vivendo o primeiro amor, como pregou o presbítero Roberto aqui na quinta, nossa vida era assim. Tudo que nós íamos fazer, nós nos importávamos com a opinião de Deus. Tudo que nós íamos fazer, nós colocávamos Deus em primeiro lugar. Tudo que nós íamos fazer, se iríamos comprar, se iríamos vender, se iríamos viajar, se iríamos fazer, seja lá o que, nós contávamos com a direção, resposta e palavra de Deus. Mas o tempo vai passando, nós vamos nos afastando da presença dele, e nós começamos a achar que temos autonomia na nossa vida. Nós começamos a tomar decisão por nós mesmos, nós começamos a agir pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio entendimento, e quando vem o prejuízo, nós começamos a perguntar: uai, Senhor, onde o Senhor estava? O que aconteceu? Por que o Senhor deixou isso acontecer? Porque nós estávamos longe de Deus, e nós estávamos longe de Deus dizendo: eu não preciso do Senhor, eu ajo como eu quero, porque quem manda na vida sou eu. Querido, se você se afastar da presença de Deus, você se tornará independente dele. Não foi isso que aconteceu com o filho pródigo? Enquanto ele estava na casa do pai,
ele ainda tentava manter uma vida parecida com a vida do pai. Mas o dia que ele sai da casa do pai, ele sai da presença, ele sai do cuidado, ele sai da guarda, ele sai do contato, do carinho, do aconchego, e ele vai a uma situação tão pobre, tão cruel, que um dia ele chegou a desejar comer comida de porcos, e ele não podia comer, de tão vil que chegou a vida daquele homem que estava longe na presença de Deus. Talvez nós, irmãos, não estamos na situação do filho pródigo. A questão aqui talvez não é que tenha alguém desviado aqui nessa noite. O que eu quero dizer é sobre a sua intensidade diante de Deus. Você percebe que você já foi muito mais intenso em Deus, e hoje você não é mais. Você percebe que você já foi muito mais apaixonado por Deus, e hoje você não é mais. Você percebe que tinha muito mais sede das coisas de Deus, e parece que hoje não tem mais. Porque é que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque a sua intensidade para com Deus diminuiu. Todas as vezes que a sua intensidade da espiritualidade com Deus diminuir, você vai começar a se afastar do porto seguro. Você vai começar a se afastar da presença dele, e você vai começar a caminhar com as suas próprias pernas. Moisés, esse homem que sabe: Senhor, não deixa-nos sair daqui se o Senhor não for conosco. Quantas decisões você já tomou que tenham o respaldo de Deus? Quantas coisas você tem projetado, realizado na sua vida, que você tem plena convicção de que isso é a vontade de Deus? Ou você tem vivido simplesmente com as suas próprias pernas, seu próprio entendimento e suas próprias opiniões? Somente a presença de Deus nos tornará totalmente dependente dele. Somente a presença de Deus nos tornará totalmente dependente dele. Moisés sabia muito bem. Então, como é que você age? Como é que nós agimos? Como as coisas são definidas na sua vida? Como as coisas são organizadas, decididas na sua vida? É pela sua própria vontade? Ou é pela vontade de Deus? Será que a gente ainda ora para tomar decisões, irmãos? Será que a gente ainda inclui Deus nos nossos negócios? Será que a gente ainda inclui Deus nas nossas decisões? Ou nós já estamos vivendo como se Deus sequer existisse? Se você está tomando decisões e Deus não está nem por dentro disso, saiba que você deve estar muito longe da presença dele. Talvez faz tempo que você não encontra mais o altar do Senhor. Moisés estava sempre na presença de Deus. E todas as vezes que Moisés ia lá na tenda da congregação, da tenda do encontro, ele tinha a garantia de que Deus estava ali. A nuvem descia e as pessoas olhavam de lá e sabiam: Deus está com aquele homem, Deus está na vida de Moisés, nós estamos vendo que Deus é com ele. Então, Moisés, nós estamos contigo. E o povo, quando escuta falar, irmãos, por mais que pecaram, por mais que erraram, quando eles escutam falar que Deus não ia mais com ele, esse povo começa a gritar e chorar de desespero. Como as coisas são definidas e decididas na sua vida. Por si mesmo, ou é pela vontade de Deus? Para finalizar, efeitos da presença de Deus na vida de Moisés. Moisés não se contenta com a superficialidade e deseja ver a glória de Deus. Moisés não se contenta com a superficialidade e deseja ver a glória de Deus. Verso 18, acompanhe comigo, diz assim: Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia,
e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. Prosseguiu o Senhor: há um lugar perto de mim, onde você ficará em cima da rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. O interessante, irmãos, da história de Moisés é que Moisés já havia tido várias experiências sobrenaturais com Deus, e você sabe disso. Moisés fez sinais diante de Faraó. Moisés viu e participou das 10 pragas do Egito, ora como agente do milagre para fazer realizar essa praga, ora como espectador. Moisés viu o mar se abrir, Moisés viu o maná cair do céu, Moisés orou e saiu água da rocha, Moisés viu a nuvem de fogo guiando eles à noite, o fogo à noite e a nuvem de manhã cuidando deles. Moisés viu a provisão das codornizes que vieram para alimentar o povo de Israel. Moisés viu tantas coisas, ouviu Deus falar com ele face a face. Moisés ouve da boca do próprio Deus que Deus tem se agradado dele, mas Moisés quer mais. Os efeitos da presença de Deus na vida de Moisés foram tão fortes que agora ele não quer ver mais milagres. Moisés não quer ver apenas mais sinais, mas Moisés agora quer ver o próprio Deus. E aí nós temos duas palavras para glória em hebraico que quer dizer hesed ou kavod, que significa grandeza, honra e presença de Deus. Moisés não quer apenas o lugar da habitação de Deus, que no Antigo Testamento chamava de Shekinah. Moisés não quer apenas o lugar onde Deus está, que era na tenda da congregação. Moisés, ele quer ver agora a presença, ele quer ver a glória de Deus. E na versão NTLH vai dizer o seguinte: eu farei que com todo o meu brilho passe diante de você e direi qual é o meu nome sagrado. O texto diz, queridos, que Moisés alcança um patamar de revelação, de intimidade com Deus tão grande, que diz que Deus vai se revelar agora para Moisés, vai mostrar para ele quem ele era. E aliás, Deus ainda diz que vai falar qual era o nome dele. Lá no Êxodo capítulo 3, irmãos, o texto diz que Deus só fala para Moisés o seguinte: eu sou o que sou. Mas agora Deus está prometendo para Moisés que vai revelar para ele o próprio nome dele. O ruim, queridos, que Deus só revelou para Moisés, e Moisés não contou para a gente. E o texto diz que o meu nome, ó Senhor. Moisés não nos revela qual era o nome de Deus. A possibilidade que nós tínhamos de saber o nome de Deus não nos foi declarada. Deus vai se revelar a Moisés de uma forma tal que nunca ele tinha se revelado antes. E Deus então diz para ele: Moisés, você não vai poder ver o meu rosto, porque se você ver o meu rosto, Moisés, você morre. Não tem como você ver a minha glória, Moisés, ver o meu rosto e continuar vivo. Então Deus fala para Moisés: Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer de forma que você possa ver as minhas costas. Aí Moisés, que está escrevendo esse texto, irmãos, ele usa o que a gente chama de antropomorfismo, atribuir características humanas a Deus. E em João capítulo de número 4, versos 23, 24, Jesus vai dizer que Deus é Espírito. E a gente não sabe qual é Espírito, mas para Deus se revelar a Moisés, Deus então desce até o entendimento de Moisés. Deus desce até ao nível de Moisés, para que Moisés entenda, para que Moisés saiba como e quão grande é esse Deus. Então Deus diz para ele: você vai para a rocha, lá no meio das rochas, das montanhas, eu vou passar. E quando eu estiver passando, Moisés, eu vou colocar a minha mão,
Deus está dizendo mais ou menos o seguinte: imagina o tamanho da minha mão, Moisés. Na hora que você perceber que o tamanho da minha mão cobriu toda essa rocha, você já vai ter noção da perspectiva de quem sou eu. E eu vou colocar minha mão e eu vou passar. Quando eu passar, Moisés, eu vou tirar minha mão e você vai ver só minhas costas. O texto diz que então Deus assim faz. Mas Moisés não conta qual é o formato que Deus se revela para ele naquele momento. Você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. O que é interessante na vida de Moisés, que a vida de Moisés, ela se tornou crescente. Moisés começa a experimentar Deus, começa a conhecer Deus desde o seu nascimento, começa a aprender e conhecer Deus lá no deserto, começa a ver os sinais, os milagres de Deus, mas Moisés não se contenta com milagres e com sinais. Moisés quer o próprio Deus. O grande problema, queridos, dos nossos tempos, é que nós queremos ver os sinais e os milagres, e não queremos ver Deus. Moisés queria ver Deus agora. Moisés queria ver a glória de Deus. O que Moisés está pedindo não é mais que Deus lhe fale face a face, não é mais que Deus realize um sinal através da vida dele. Moisés quer ver muito mais. Moisés deseja ver o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa precisa ser, querido, a nossa vida. Desejo de cada dia você desejar ter a presença de Deus manifesta e revelada na sua vida, para que a nossa vida não se torne uma vida extremamente superficial, para que a nossa vida não se torne apenas uma vida de ouvir falar, de alguém que diz da história de Moisés, da história de fulano, de Beltrano. Mas Deus quer que você tenha a sua própria história. Deus quer que você tenha a sua própria experiência. Deus quer se revelar diretamente a você. E se você deseja ver a presença de Deus, se você deseja provar Deus, você precisa ter intencionalidade, você precisa ter intensidade para que Deus se revele na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés é este homem que viu sinais, que viu milagres, mas ele diz agora: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero mais, eu quero muito mais do que eu tenho provado até o momento, porque o que eu tenho provado até aqui ainda não me satisfez, o que eu tenho vivido até aqui ainda é pouco, Senhor. Então eu quero mais, eu quero a tua presença, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, eu quero ver a tua grandeza. Onde é que está o nosso desejo? Onde é que está a nossa intensidade para ver aquilo que somente Deus pode mostrar e revelar na minha vida e na sua vida? Louvado seja o nome do Senhor. Efeitos da presença de Deus na vida de Moisés. Primeiro, a intensidade da vida espiritual de Moisés demonstra o seu interesse pela presença dele. A sua intensidade, irmão, diz muito sobre quem é você. A sua intensidade com Deus diz muito sobre quem é você. Se você não é intenso na presença de Deus, você já está respondendo a si mesmo que Deus não é prioridade na sua vida. Segundo, Moisés sabe que agradar a Deus é o único meio para conhecer os seus propósitos. Não adianta você querer ficar pedindo: Deus me revela, Deus me fala, Deus me diga, Deus aponte. Senhor, eu vou para onde? Para Cuiabá ou para Rondonópolis? Eu vou para onde, Senhor Deus? Para Goiânia ou para São Paulo? Eu vou para onde, Senhor Deus? É para o Paraná ou é para Santa Catarina? Não adianta você querer direção de Deus se você não tem agradado a Ele. Queria convidar o ministério de louvor para subir. Os efeitos da presença de Deus na vida de Moisés torna ele inteiramente dependente de Deus. Quanto mais presença de Deus você tiver na sua vida, mais você terá temor dele,
mais você se tornará temente, mais você se tornará dependente. Agora, quanto mais longe você estiver da presença dele, mais você se tornará senhor de si mesmo. Você pode se tornar senhor de si mesmo, mas saiba que você estará sozinho. Moisés não se contenta, querido, com uma vida superficial, e ele deseja ver a glória de Deus. Você já viu algum outro personagem bíblico que fez esse pedido para Deus? Algum outro personagem que pediu: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face? Nós tivemos em Isaías capítulo 6, a visão de Isaías quando vê o Senhor no alto e subindo do trono. Nós temos Estevão quando tem uma visão de Deus e viu Jesus à destra de Deus Pai. Mas Moisés foi o único homem que chegou mais perto de conhecer a essência de Deus. A diferença de cada um de nós, querido, nesta vida e na outra, será a essência do que nós temos de Deus. O que vai diferenciar a minha vida e a sua não foi quantas horas você trabalhou, não foi quanto você acumulou de bens, não foi quanto a sua poupança tinha de zeros. O que vai diferenciar a minha vida e a sua vai ser o quanto você foi intenso na presença de Deus. O que vai somar, querido, no final de todas essas coisas, não vai ser o quanto você correu atrás dos seus objetivos, sonhos e propósitos, mas vai ser o quanto você teve da presença de Deus. Jesus, sabendo bem disso, um dia disse para a vida das duas irmãs, Marta e Maria. Marta estava lá agoniada, comprometida com tantas coisas, como nós estamos nessa noite. E além dela, Marta está agoniada, correndo de lá para cá, correndo atrás do vento, desesperada com as coisas da vida. Ela ainda queria tirar o foco da outra que estava na presença de Deus. E Deus então disse para Marta: Marta, Marta, anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Nessa noite você se parece mais com Marta? Você se parece mais com Maria? Nossa vida de Marta, querido, só vai fazer a gente se dar conta, só vai fazer a gente lembrar o que perdemos quando nós estivermos no fim. E quando estiver no fim, querido, nós não teremos mais tempo para dizer: eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito diferente do que fiz. Se eu não me engano, qual dos autores aí da época do avivamento, não sei se foi George Whitefield, mas perguntaram para um desses grandes avivalistas o que é que ele teria se arrependido no final da sua vida. Lembrei, Billy Graham. Perguntaram para Billy Graham, qual o arrependimento que você tem agora que você está prestes a morrer? Ele diz: eu me arrependo de não ter orado mais. Nós falamos dessas coisas tão simples, irmãos, dos quais talvez nessa noite vai entrar no seu ouvido, e chegar em casa você talvez vai se esquecer. Você precisa se lembrar, querido, de escolher a boa parte, porque a boa parte não lhe será tirada. Há muitos de nós aqui correndo atrás do vento, sonhando, correndo atrás de objetivos. Isso não é errado, isso não é pecado. O grande problema é quando você coloca todas essas coisas em prioridade na sua vida e esquece aquilo que jamais poderia ser tirado, que é a presença de Deus.
Moisés teve uma vida intensa com Deus, mas chegou um dia que ele quis ir mais. Chegou um dia que ele quis ir mais fundo. Chegou um dia que ele quis águas mais profundas. Chegou um dia que ele quis sair da superficialidade. Chegou um dia que ele quis sair daquilo que simplesmente contavam para ele. Chegou um dia que Moisés queria ter a própria experiência da glória e da grandeza de Deus. Nessa noite eu convido você, e faço esse convite inclusive para mim, para que você se torne mais intenso, para que você se torne nesta noite mais alguém que deseja buscar a presença e a glória de Deus. Deus tem mais para a minha vida e para a sua vida. A Bíblia diz que o Espírito de Deus está pronto, mas a nossa carne é fraca. Se você, assim como eu, deseja ter experiências, ver a glória de Deus, ver a grandeza de Deus, coloque-se em pé. Nós vamos orar ao Senhor nesta noite em nome de Jesus. Não se contente com a superficialidade. Não se contente com uma vida, querido, que talvez você tenha levado há tanto tempo. Deus tem mais para a sua vida. Deus tem muito mais para a sua vida espiritual. Deus quer fazer coisas novas. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus anunciará suas grandes coisas para aqueles que clamam, para aqueles que desejam, para aqueles que buscam. Na superficialidade você não encontrará Deus, somente na profundeza, somente na profundidade, somente na intencionalidade, na intensidade, nós encontraremos Deus face a face. Neste momento, o Ministério de Louvor vai louvar. Você ouviu esta mensagem, você vai fazer uma análise da sua vida, análise do seu coração. Você vai dizer para si mesmo se a presença de Deus, se a glória dele é importante para a sua vida. Se você está longe da presença de Deus, ou se você está perto. Se você deseja a presença de Deus para você se tornar dependente dele, ou se você hoje já se tornou Senhor da sua vida. Nós vamos louvar e você vai falar com o Senhor, em nome de Jesus.